Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito à dependência do Brasil em relação ao exterior e como superá-la. O que nós pretendemos apresentar, o que pretendemos demonstrar, é que o Brasil precisa superar sua grande dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior, seja nos setores industrial, de comércio, de serviços e financeiro, para promover seu desenvolvimento econômico e social. Eu estou abordando esse tema neste momento simplesmente porque este é um assunto que tem muito a ver com as eleições, as próximas eleições presidenciais. Todos nós temos que observar, no contexto do programa de governo de cada um dos candidatos, se ele vai buscar romper com essa dependência que o Brasil enfrenta no campo econômico e tecnológico em relação ao exterior. Porque sem a superação dessa dependência, nós não conseguiremos promover o desenvolvimento econômico e social do país. E nós vamos demonstrar com números. Não há nada melhor do que demonstrar com números, com dados e com fatos, o que nós estamos afirmando. Eu começo falando sobre um artigo que foi publicado em um site, que depois nós vamos informar qual é o site em que esse artigo foi publicado. Nós constatamos, na análise desse artigo, Capital Estrangeiro no Brasil, Poder e Controle sobre a Riqueza, que é um dos capítulos do artigo que tem como título Capital Estrangeiro no Brasil, e foi coordenado, ou melhor, que teve a participação da economista Regina Camargos e outros autores. Depois, no final, vamos lhes falar sobre os autores deste texto, que eu considero muito importante para nós avaliarmos a dimensão do problema que nós enfrentamos em nosso país no campo econômico e tecnológico. Então, tomando isso por base, dados de 2016, dos 200 maiores grupos econômicos que operam no país, que envolvem mais de 5 mil empresas, pode-se ter uma base da presença do capital estrangeiro transnacional no Brasil. Os 200 grupos que operam no Brasil somam 3 trilhões e 900 bilhões de reais em receita. Esta é a dimensão do poder econômico representado por esses 200 grupos econômicos. O equivalente a 64% do PIB. Ou seja, do PIB produzido no Brasil, ou seja, da riqueza produzida no Brasil, 64% é produzido por 200 grupos, dos quais 27% desses 200 grupos, ou seja, praticamente 60 grupos econômicos, são estrangeiros e que operam dentro do território nacional. Quando nós excluímos desta análise a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, o Bradesco, que é um banco nacional, o Itaú e o Banco do Brasil, que são 3 dos maiores bancos do país,
a participação no capital estrangeiro chega a 37%. Não é pouco, quase 40%, digamos assim, da receita produzida no país é gerada por grupos estrangeiros. Por aí dá para perceber o peso que tem o capital estrangeiro na economia do Brasil. Ou seja, o peso da dependência do Brasil em relação ao capital estrangeiro. Uma outra análise, por exemplo, sem o setor financeiro, aí eu excluo desses grupos o setor financeiro, considerando apenas os setores de comércio, indústria e serviços, ou seja, tirando o setor financeiro, considerando apenas os setores de comércio, indústria e serviços, a participação dos grupos transnacionais, ou seja, multinacionais que operam no Brasil é de 36%. Pode-se afirmar que a economia brasileira é transnacionalizada e está num circuito produtivo do grande capital transnacional. No setor industrial, aí já é uma análise só do setor industrial, as empresas transnacionais concentram 28% da receita. Se excluirmos a Petrobras, isso corresponderia a 37% da receita do setor industrial. E estão em segmentos dinâmicos, esse é um ponto importante, e de mais elevado padrão tecnológico, ou seja, os setores mais dinâmicos e mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico no país, e esses setores estão nas mãos do capital estrangeiro. Quais são os setores? Temos material de transporte, que são os fabricantes de veículos e autopeças, o setor metalúrgico, o setor eletroeletrônico, o setor químico e o setor de alimentos e bebidas. São nesses setores que o capital estrangeiro está concentrado. Estão no coração, podemos afirmar, da cadeia de valor em cada segmento, em cada um desses segmentos. No setor de serviços, aí já analisando o setor de serviços, vem crescendo a participação de empresas do capital estrangeiro, que adquiriram empresas nos segmentos de telecomunicações e energia. No setor de telecomunicações e energia, a participação do capital estrangeiro corresponde a 44% do faturamento do setor. Se nós excluirmos a Telebrás, corresponde a 48%, ou seja, quase 50% do faturamento do setor de serviço no Brasil. Bem, no setor de comércio, aí já analisando especificamente o setor de comércio, as transnacionais focam nos segmentos de commodities e grandes varejistas. Elos centrais de controle dessas cadeias. Dentro desses grupos, no setor de comércio, as transnacionais respondem, veja bem para esse detalhe, meus amigos, respondem 47% do faturamento. Assim está clara a presença das grandes corporações transnacionais na economia brasileira. Elas ocupam segmentos que estão no coração das cadeias de valor, permitindo-lhes o controle estratégico da produção e comercialização, ou seja, para frente e para trás, em cada setor considerado. No segmento do material de transporte, por exemplo, as montadoras de automóveis, de veículos automotores, incluindo caminhões também, estão no centro do controle da cadeia, no setor de material de transportes.
detém o poder de determinar os preços de seus fornecedores e com isso se apropriam de parte de seus lucros pelo poder de oligopsônia, ou seja, praticamente o monopólio da produção no país. Detém o poder sobre a cadeia para frente, a comercialização e os serviços de seus concessionários também se apropriando do valor que seria aí adicionado. Outro exemplo é a cadeia de commodities. De um lado estão as grandes corporações que controlam as sementes e insumos, como, por exemplo, o agronegócio. Em princípio, se imagina que o agronegócio é tipicamente nacional, mas não é verdadeiro isso. De um lado estão as grandes corporações que controlam as sementes e os insumos, são todas multinacionais. E de outro são os grandes comercializadores, que são também multinacionais. O produtor agrícola do Brasil tem sua margem de lucro espremida entre dois gigantes que se apropriam do valor por ele criado, tanto no fornecimento de sementes e insumos, como também na comercialização, inclusive no mercado internacional. Agora, quanto ao setor financeiro, que nós separamos a nossa análise, a dependência do Brasil em relação ao exterior está demonstrada em outro artigo. Aliás, nesse artigo de Regina Camargos e outros autores, o título é Capital Estrangeiro no Brasil. Nesse capítulo específico sobre a participação do capital estrangeiro no setor financeiro brasileiro, os dados que nós temos são os seguintes: os bancos estrangeiros respondem por 14% dos ativos totais, ou seja, do patrimônio total, o capital estrangeiro responde por 14%. A maioria do patrimônio dos bancos é nacional. Mas 31% dos saldos das operações de crédito do setor financeiro está nas mãos do capital estrangeiro. Quer dizer, apesar de ter um patrimônio superior ao dos bancos nacionais, ela tem uma participação superior ao seu patrimônio. Ou seja, tem um saldo das operações de crédito correspondente a 31% do total, apesar de possuir 14% do patrimônio, dos ativos totais. Em termos da participação no crédito, a situação atual é um pouco melhor do que a de 2005. E mesmo assim, em virtude de que, desde então, houve uma vigorosa expansão do volume de operações de crédito no país para o conjunto das instituições financeiras. Nos anos em que a economia brasileira mais cresceu, de 2010 a 2011, a participação dos bancos estrangeiros no total do crédito ofertado à sociedade brasileira chegou ao patamar de 40%, quase igual ao dos bancos públicos. Veja bem, a participação dos bancos estrangeiros no total do crédito ofertado no país correspondeu a 40%, ou seja, quase que a metade do crédito ofertado está nas mãos do capital estrangeiro, apesar de ter ativos totais da ordem de 14% do total dos ativos do sistema financeiro. Na medida que a economia desacelerou, a participação do capital estrangeiro caiu até chegar ao patamar atual de 31%. Houve uma queda de 40% para 31%, mas ainda bastante alto. A dependência externa do Brasil de insumos é gigantesca. Quer dizer, uma dependência, por exemplo, na indústria de transformação, tanto de baixa e média
baixa tecnologia. Por exemplo, essa dependência da indústria de transformação aumentou, por exemplo, de 2003 a 2014, a dependência da indústria de transformação correspondia a 16,5%, correspondente ao coeficiente de importação de insumos. Eu falo a dependência de insumos, ou seja, de insumos importados do exterior. Ela evoluiu de 16,5% para 24,4% em 2014. Isso daí, quando eu falo em indústria de transformação, eu falo nas indústrias de alimentos, bebidas, fumo, têxteis, confecção, calçados e couros, madeira, papel e celulose, impressão e reprodução, refino de petróleo e álcool, borracha e plásticos, minerais não metálicos, metalurgia, produtos de metal, a indústria de móveis e o setor de manutenção de máquinas e equipamentos. E na indústria de transformação, correspondente à alta e média alta tecnologia, nós analisamos o setor químico, farmacêutico, de informática, de eletrônicos e ópticos, máquinas e materiais elétricos, máquinas e equipamentos, a indústria automobilística e outros equipamentos de transporte. Uma observação que é importante fazer é o seguinte, que nesse setor de baixa tecnologia, a indústria, por exemplo, de refino de petróleo e álcool, 44% dos insumos são importados. O Brasil não produz esses insumos para a indústria de refino de petróleo e álcool. Agora, quando nós analisamos as indústrias situadas, consideradas como de alta e média tecnologia, como a química, a farmacêutica, a informática, máquinas, equipamentos, etc., a dependência de insumos é gigantesca. O valor menor que eu tenho aqui diz respeito, em termos de insumos, diz respeito à indústria automobilística, corresponde a 25%. Mas, por exemplo, a indústria de informática, eletrônicos e ópticos, a participação dos insumos importados corresponde a 75% no total. Quer dizer, a dependência, por exemplo, do Brasil de insumos é gigantesca. Por exemplo, se o Brasil promover uma ruptura com os fornecedores internacionais, com as multinacionais, nós ficaríamos praticamente à mercê, sem capacidade de produzir em nenhum desses setores industriais, de química, farmacêutica, de informática, de máquinas e equipamentos elétricos, automobilística, etc. Porque a nossa dependência é gigantesca em relação a esses setores. Só os setores de baixa e média tecnologia é que o Brasil depende menos do exterior. Quer dizer, há uma produção interna relativamente alta que possibilita manter setores como de madeira, papel e celulose, alimentos, borracha e plástico, metalurgia, produtos de metal, móveis, etc. Porque nós aqui temos fornecedores desses insumos. Mas quando nós adentramos a indústria de alta e média tecnologia, aí a dependência é quase que total. E qualquer tentativa de rompimento, de restrições às indústrias que importam esses insumos, geralmente são insumos que são obtidos por multinacionais aqui instaladas no exterior. Então, veja aí a gravidade do problema que nós nos defrontamos.
Essa informação que eu estou passando para vocês acentua a dependência da indústria brasileira com a importação de insumos e componentes mais elaborados e sofisticados. No artigo, por exemplo, cresce dependência da indústria de alta tecnologia por importado, nós temos essa informação que há pouco lhes passamos. Por exemplo, no biênio 2003/2004, a parcela de insumos importados em relação ao total aplicado na produção brasileira era de 16,5%. Isso em 2003 e 2004. Já 10 anos depois, ou seja, em 2013 e 2014, aumentou a dependência, passou de 16,5% para 24,4%. O avanço maior concentrou-se nos setores mais intensivos em tecnologia, onde estão as multinacionais. Enquanto o coeficiente de importação da produção de baixa e média tecnologia cresceu de 10,8% para 13,6% no período, o da alta e média alta tecnologia saltou mais de 12 pontos percentuais, de 26,3% para 38,7%. Os setores que possuem coeficientes de insumos intermediários, importados muito elevados, são informática, eletrônicos e óticos, farmacêutica, outros equipamentos de transporte e química. Isso nós havíamos falado anteriormente. O setor de informática, eletrônicos e ópticos tem um nível de importação extremamente elevado. A dependência é quase que total. Várias classes desse setor importaram mais de 70% dos insumos e componentes comercializáveis. Um total de 60 classes industriais importou, em 2016, pelo menos 1/3 dos insumos e componentes utilizados no seu processo produtivo. O grupo representa menos de 1/4 do total, veja bem, menos de 1/4 do total de 258 classes industriais existentes no país, mas contempla 48 segmentos responsáveis por cerca de 2/3 da produção industrial brasileira, de alta e média alta tecnologia. Por aí dá para vocês perceberem a gravidade do problema que é o de nós sermos extremamente dependentes de insumos no exterior. Temos aqui outra informação relacionada com os segmentos que mais importam. Fatia de insumos e componentes importados. Por exemplo, o setor que mais importa é o setor de aeronaves, fabricação de aeronaves. 95,7% de insumos e componentes importados. Cronômetros e relógios, 88,5%. Equipamentos e instrumentos óticos, 88%. Manutenção e reparação de veículos ferroviários, 76,6%. Aparelhos telefônicos e outros, 76,5%. Aparelhos de reprodução e recepção, 76%. E aqui nós temos uma lista grande de componentes eletrônicos, periféricos para equipamento de informática, defensivos agrícolas, preparações farmacêuticas, como por exemplo os insumos que são utilizados na fabricação de medicamentos, de vacinas, até máscaras. Por exemplo, na época da pandemia, nós tivemos problemas para importar até máscaras que nós não fabricávamos no país, porque dependíamos de insumos do exterior, inclusive fabricação até de produtos, importação de produtos, como máscara da China. Então, tudo isso resulta da falta de uma política de desenvolvimento industrial que possibilitasse fazer o país se tornar menos dependente do exterior. E esse problema é um problema que vem de longa data. Não começou agora, nem nessa era neoliberal em que estamos vivendo.
Isto já vem de longe, vem desde a década de 50, principalmente a partir do governo Juscelino Kubitschek, quando praticamente ele escancarou a economia brasileira, permitindo que as multinacionais aqui se instalassem e produzissem esse efeito que nós estamos enfrentando hoje. Então isso resultou de maus governos que nós tivemos ao longo da história. É por isso que é importante escolher bem os governantes, para evitar que desastres como estes se repitam. Então nós temos aqui várias informações, como por exemplo, medicamentos para uso humano. A participação, por exemplo, de insumos e componentes importados corresponde a 61,5%. Turbinas e motores, importando 59%. Intermediários para fertilizantes, 55%. Metalurgia do cobre, por exemplo, 50%. Então nós somos uma economia extremamente dependente do exterior. De modo que, se nós somos um país com esse nível de dependência econômica e tecnológica, significa dizer que nós não somos um país independente. A independência no Brasil ainda está por se realizar. Nós temos ainda como informação para vocês que as empresas transnacionais é que estão nesses segmentos dinâmicos e de mais elevado padrão tecnológico, conforme já lhes afirmei. Eles estão no coração da cadeia de valor de cada um dos segmentos que há pouco lhes informei. A empresa nacional, pela sua dimensão, pelo custo mais baixo da tecnologia importada e pelo escasso apoio estatal à pesquisa privada, tende a investir pouco em pesquisa científica e tecnológica, enquanto o governo brasileiro investe pequena parcela dos recursos à sua disposição a programas de ciência e tecnologia. E isso praticamente aconteceu, quer dizer, esse descaso dos governos pelo desenvolvimento científico e tecnológico vem desde a década de 80 e que se acentuou durante essa era neoliberal, em que praticamente o país abandonou qualquer esforço no sentido de promover o desenvolvimento da tecnologia dentro do país, para romper com essa dependência, essa gigantesca dependência em que nós nos encontramos. Então, a empresa privada brasileira investe muito pouco, não tem apoio estatal à pesquisa privada. O próprio governo investe pequena parcela dos recursos em programas de ciência e tecnologia. Sem dúvida, as grandes empresas multinacionais são as maiores investidoras privadas em programas de ciência e tecnologia, dos quais surgem as inovações, que reduzem seus custos, criam novos produtos, geram lucros extraordinários e permitem sua acelerada expansão em nível mundial. As atividades de investimentos das grandes empresas multinacionais encontram-se, todavia, concentrados em unidades de pesquisa em seus próprios países de origem ou em outros países desenvolvidos, por razões empresariais, entre elas realizar economia de escala na pesquisa, ter acesso à maior oferta de mão de obra altamente qualificada e situar-se em mercados maiores. A escassez de investimentos em pesquisa nas áreas periféricas, como o Brasil, é constatada pelo pequeno registro de patentes, como resultado de pesquisa aqui realizada. O registro de patentes no Brasil é extremamente baixo comparado com
o que acontece nos países desenvolvidos. Então, como eu disse, mesmo quando a pesquisa se realiza no Brasil, no caso da empresa estrangeira, a patente será registrada em nome da companhia e sua utilização no Brasil ou em qualquer país gerará pagamentos e remessas para a sede da empresa detentora da patente. Mesmo que a empresa estrangeira desenvolva alguma pesquisa aqui no Brasil e registre no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ela é detentora dessa patente. E quem utilizar dessa patente gerará pagamentos de royalties e remessas para a sede da empresa fora do país. Por outro lado, a filial da empresa estrangeira, na periferia, como é o caso do Brasil, a filial da empresa estrangeira remete recursos para a sua sede sob a forma de pagamentos pela prestação de assistência técnica e pelo uso de marcas e patentes. Sempre que sua presença amortece e desestimula o esforço de desenvolvimento tecnológico no sistema econômico local, a empresa estrangeira desestimula a formação de uma indústria local de bens de capital, que é a indústria que fabrica máquinas, equipamentos, a qual é essencial ao progresso tecnológico autônomo, único capaz de tornar a empresa local competitiva de forma permanente no mercado internacional. Além disso, a companhia de capital estrangeiro tende a reservar os cargos da direção em suas filiais no exterior a executivos e funcionários estrangeiros, inclusive como forma de preservar segredos industriais e evitar que a tecnologia vaze, isto é, realmente se transfira e venha a ser utilizada por empresas concorrentes locais ou estrangeiras. Existe um mito de que o capital estrangeiro transfere tecnologia. É um mito porque isso não é verdade, refletindo uma visão ingênua sobre o papel do capital estrangeiro em países periféricos. Este mito contribui para dificultar o esforço próprio de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, porque a visão que se tem é o seguinte: se o capital estrangeiro desenvolve sua tecnologia e nos disponibiliza, o que é que nós vamos investir se o capital estrangeiro nos oferece e proporciona a transferência de tecnologia, quando isso não é verdadeiro? Porque transferência de tecnologia significa o país não depender, quer dizer, é adquirir capacidade de desenvolver aquela tecnologia e utilizada em seu benefício, sem nenhum ônus, sem pagar royalties para nenhuma detentora dessa tecnologia. Então, como eu disse, reflete uma visão ingênua sobre o capital estrangeiro. Este mito contribui para dificultar, como já disse, o esforço próprio de desenvolvimento científico e tecnológico, mantendo o país em um patamar tecnológico permanentemente inferior e, portanto, contribuir para o fluxo constante de pagamentos para o exterior e um déficit permanente no item tecnologia no balanço de transações correntes. Então é isso que o Brasil, por exemplo, só opera no vermelho sistematicamente, porque nós pagamos alto pela tecnologia que nós utilizamos e que pertence ao capital estrangeiro. Esta situação de dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior explica a incapacidade do Brasil de promover seu desenvolvimento econômico e social ao longo da história. Então, como eu disse, não é um fenômeno atual esse. Levando em conta a trajetória do Brasil ao longo da sua história, pode-se afirmar que seu progresso político, econômico e social foi abortado pelas potências imperialistas, contando com a subserviência de diversos governantes do país, que agiram de forma subalterna
em relação a Portugal durante o período colonial, por exemplo, de 1500 a 1822. Em relação à Inglaterra, durante o Império, de 1822 a 1889. Quando o Brasil conquistou sua independência em relação a Portugal, passou a se tornar dependente da Inglaterra. Não só no período do Império, de 1822 a 1889, como também durante a Primeira República, de 1889 a 1930. E em relação aos Estados Unidos, de 1945 até a era contemporânea, com exceção dos governos de Getúlio Vargas, de 1930 a 45, a 1945, e de 1950 a 1954, quando Getúlio Vargas governou o país, e do governo João Goulart, de 1961 a 1964, que tentaram romper com a dependência nacional em relação às grandes potências imperialistas e ao capital estrangeiro. E por causa disto foram apeados do poder. Tudo isto é explicado pela teoria dos sistemas mundiais, desenvolvida por Immanuel Wallerstein e Fernand Braudel, dois grandes sociólogos e historiadores que abordaram esse tema, a teoria dos sistemas mundiais. Segundo essa teoria, o mundo, na opinião deles, se organiza economicamente sob a forma de economias mundo, que seriam, no linguajar do Fernand Braudel, um fragmento do universo, um pedaço do planeta economicamente autônomo, capaz de, no essencial, bastar a si próprio e ao qual suas ligações e trocas internas conferem certa unidade orgânica. Agora, segundo Immanuel Wallerstein, a formação do sistema mundo ocorreu no século XVI. Então, veja que vem de longe. Ou seja, no início do sistema capitalista. E suas transformações até nossos dias, considerando o sistema capitalista como um sistema mundial. No século XIX, praticamente todas as regiões do planeta haviam sido incorporadas ao sistema mundo capitalista. A partir de 1990, o sistema mundo capitalista integrou todos os imperialismos das grandes potências que se transformaram num novo imperialismo do capital globalizado. Então, a globalização significou a integração dos imperialismos nas grandes potências. Para Immanuel Wallerstein, o sistema mundo capitalista é composto por uma divisão entre centro, periferia e semiperiferia, em função da divisão do trabalho entre as regiões do planeta. O centro do sistema mundo é a área de grande desenvolvimento tecnológico, que produz produtos complexos. A periferia é a área que fornece matérias-primas, produtos agrícolas e força de trabalho barata para o centro. A troca econômica entre o centro e a periferia é desigual. A periferia tem que vender barato os seus produtos, enquanto compra caro os produtos do centro. E essa situação tende a reproduzir-se de forma automática, quase determinista, embora seja também dinâmica e mude historicamente. Esta é a opinião de Wallerstein, que eu concordo também. Quanto à semiperiferia, então veja bem, falamos do centro e da periferia, do sistema capitalista, do sistema mundo capitalista. Quanto à semiperiferia, trata-se de uma região de desenvolvimento intermediário, que funciona como um centro para a periferia e uma periferia para o centro, como é o caso do Brasil. O Brasil é um país semiperiférico. Alguns países do centro assumiram a condição de imperialistas ao exercerem seu domínio sobre países da periferia e semiperiferia, que têm sido objeto de expoliação secular. Já um outro sociólogo e economista, Giovanni Arrighi, ele afirma que o centro do sistema mundo é composto pelos países mais desenvolvidos do mundo.
que são aqueles integrantes do núcleo orgânico da economia capitalista mundial. Isto é, os países da Europa Ocidental, como, por exemplo, Luxemburgo, Holanda e Bélgica, que chama de Benelux, a Escandinávia, que é formado pela Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, Alemanha, Áustria, Suíça, França, Reino Unido. Da América do Norte são integrantes do núcleo orgânico da economia mundial, ou seja, os países mais desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá. E na Oceania nós temos Austrália e Nova Zelândia. Após a Segunda Guerra Mundial, passaram a integrar este núcleo o Japão e a Itália, que eram países semiperiféricos. A tese que vigorava após a Segunda Guerra Mundial é que seria possível todas as nações periféricas e semiperiféricas alcançarem um estágio de elevado nível de desenvolvimento, desfrutado pelos países capitalistas centrais, similar aos Estados Unidos, não se realizou. A partir da segunda metade do século XX, houve várias tentativas de promoção do desenvolvimento econômico e social em vários países do mundo que fracassaram. Sejam aquelas nos marcos do capitalismo, com o nacional desenvolvimentismo, encetado, por exemplo, no Brasil. O Brasil encetou o nacional desenvolvimentismo nos marcos do capitalismo de 1930 até 1980. Então foram 50 anos de nacional desenvolvimentismo, em que o país alcançou elevadas taxas de crescimento econômico e de desenvolvimento. Além desses países, como o Brasil, que adotaram o nacional desenvolvimentismo nos marcos do capitalismo, outros países implantaram o socialismo, como a União Soviética e os países do leste europeu, entre outros. Houve vários sucessos parciais e temporários, mas exatamente no momento que todos os indicadores pareciam rumar na direção ascendente, quase todos os países capitalistas periféricos e semiperiféricos entraram em colapso durante a década de 1980. Um fato é evidente: a transformação de país capitalista periférico ou semiperiférico para a condição de desenvolvido é bastante difícil de realizar, conforme foi demonstrada por Giovanni Arrighi, em sua obra Ilusão do Desenvolvimento. Depois nós vamos citar no final sobre as fontes de referência que utilizamos. Na segunda metade do século XX, o Japão e a Itália foram os únicos que saíram da condição de países semiperiféricos para de integrantes do núcleo de países desenvolvidos. Já bem, Japão e a Itália. Devido à importância geopolítica durante a Guerra Fria, o Japão e a Coreia do Sul conseguiram escalar para um nível mais alto de desenvolvimento, devido ao apoio financeiro que obtiveram nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, e, sobretudo, pelo papel desempenhado pelo Estado Nacional na promoção do desenvolvimento. A Coreia do Sul, por exemplo, foi o único país da periferia do sistema mundo capitalista que evoluiu para a condição de semi-periférico na segunda metade do século XX, onde ainda se mantém. A Itália, por sua vez, conseguiu alcançar o patamar de país desenvolvido graças ao Plano Marshall de recuperação da Europa após a Segunda Guerra Mundial e ao papel desenvolvimentista desempenhado pelo Estado italiano. A China, que era um país semiperiférico da economia mundial, abandonou a construção do socialismo maoísta e se integrou ao sistema mundo capitalista, aproveitando de suas vantagens econômicas comparativas, gigantesco tamanho do mercado, baixíssimo custo da mão de obra, grande infraestrutura existente. Graças ao papel centralizador e desenvolvimentista desempenhado pelo governo chinês. Com o fim da União Soviética, a Rússia, que se enquadra como país semiperiférico,
da economia mundial, se integrou ao sistema mundo capitalista, sem se tornar subalterno às grandes potências capitalistas, como os demais, graças ao papel desenvolvimentista independente exercido pelo governo russo, que devido a isto e às vantagens econômicas comparativas, grande mercado, grandes recursos naturais e estrutura industrial de grande porte, tem possibilidade de alcançar o status de país desenvolvido. A China, um aspecto importante destacar, ela está evoluindo da condição de país semiperiférico para de país desenvolvido, integrante do centro do capitalismo mundial. E deverá ultrapassar, inclusive, os Estados Unidos como a maior potência econômica do planeta. O Brasil, que era um país periférico até 1930, que era um país eminentemente agrícola, galgou a condição de país semiperiférico de 1930 a 1980, graças ao papel desempenhado pelo Estado Nacional na promoção do desenvolvimento, que hoje está ameaçado de retroagir para a condição de país periférico, com a adoção do modelo neoliberal desde 1990. Aliás, aqueles números que eu apresentei com relação à dependência do Brasil, a dependência econômica e tecnológica do país, da indústria brasileira, em relação a insumos e componentes importados, isso demonstra cabalmente que o Brasil está retroagindo para a condição de país periférico. Pelo que nós acabamos de expor, conclui-se que o insucesso na promoção do desenvolvimento econômico e social da quase totalidade dos países periféricos e semiperiféricos do mundo deve ser atribuído ao fato desses países não conseguirem se libertar de suas amarras ou de sua dependência do sistema mundo capitalista. Isso explica o insucesso na grande maioria dos países periféricos e semiperiféricos para romper com a dependência. Ao invés de romper com o sistema mundo capitalista, os países periféricos e semiperiféricos mantiveram a dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior. Nós podemos depreender de tudo que apresentamos, com base na análise das causas da dependência dos países periféricos e semiperiféricos, como é o caso do Brasil, que o desenvolvimento nacional autônomo dos países periféricos e semiperiféricos, seja de base capitalista ou socialista, não terá êxito se não houver ruptura com o sistema mundo capitalista globalizado. Isto explicaria as razões pelas quais o Brasil, como país semiperiférico do sistema mundo capitalista, foi mal sucedido ao longo da história na promoção do seu desenvolvimento econômico e social. O grande desafio de países como o Brasil para promover a ruptura com o sistema mundo capitalista é o de que sua dependência é tão grande, observe bem para isso que estamos ali desafiando, a sua dependência é tão grande que se realizar esta ação de forma abrupta, por exemplo, se houver uma ruptura abrupta da dependência, levará ao colapso da estrutura econômica. Porque nós não temos ainda capacidade de suprir aquilo que é importado do exterior, em termos de insumos e componentes. Trata-se de um impasse de proporções gigantescas. Diante deste fato, esta ruptura deve ocorrer de forma gradual, planejada e sustentável ao longo do tempo, com a adoção de políticas. E aí observe bem, tem que haver políticas de fortalecimento do centro de pesquisa científica e tecnológica, das universidades públicas e privadas e da indústria nacional. Deveria haver um esforço de articulação que o governo deveria promover, como fizeram os governos do Japão, da Coreia do Sul,
e da China nas décadas de 70, 80 e 90 na promoção do desenvolvimento dos seus países. Então é necessário que haja o fortalecimento, repito, do Centro de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, das universidades públicas e privadas e da indústria nacional para promover a substituição de importações. Temos que promover a substituição de importações de produtos e insumos importados para assegurar a autossuficiência nacional e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Observe que se nós desenvolvermos uma política de substituição de importações, ou seja, produzir internamente o que nós importamos, nós vamos gerar emprego, vamos gerar trabalho para a nossa população tão carente de empregos em nosso país. Para finalizar, eu afirmo o seguinte, que o Brasil comemora 200 anos de sua independência. Mas quando eu falo independência, em relação ao colonizador português, em 1822. Comemora 200 anos neste ano de 2022. O desafio para o futuro é a conquista de sua verdadeira independência. Esse é um desafio que se coloca para toda a nação brasileira. Independência como nação em relação ao exterior. O Brasil jamais, este é um ponto que é importante frisar, o Brasil jamais se tornará um país independente sem levar ao fim a dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior. Sem esta ação, nós não vamos conseguir escapar dessa armadilha da dependência em que nós nos encontramos há séculos em relação ao exterior. E, para finalizar, eu lhes informo que eu consultei vários trabalhos para apresentar esse vídeo. Nós consultamos Capital Estrangeiro no Brasil, Poder e Controle sobre a Riqueza. Esse é um capítulo do artigo Capital Estrangeiro no Brasil, que foi publicado por Regina Camargos, Brescia Pereira, Luiz Carlos Brescia Pereira, Rubens Savaia, Rogério Schubert, Pedro Henrique Campos, Igor Fuser, Paulo Metri e o Fórum Popular do Orçamento. Este artigo foi publicado no site do Corecon, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, Corecon RJ. Esses mesmos autores também publicaram a participação do capital estrangeiro no setor financeiro brasileiro, nesse mesmo artigo publicado pelo Corecon RJ. Nós analisamos o livro Civilização Material, Economia e Capitalismo, publicado por Fernand Braudel, em 1996. É uma publicação da editora Martins Fontes. Analisamos também uma publicação de Emmanuel Wallenstein, Unthinking Social Science, publicado pela Polity Press de Cambridge, em 1991. Analisamos também a obra Ilusão do Desenvolvimento, de Giovanni Arrighi, publicada pela Vozes de Petrópolis, editora Vozes de Petrópolis, em 1997. E, finalmente, nós analisamos um artigo publicado pelo portal Clube de Engenharia, por.org.br, um artigo de Marta Watanabe. Cresce a dependência da indústria de alta tecnologia por importado. Então, meus amigos, eu creio que o que nós apresentamos é extremamente importante do ponto de vista da conquista não só da independência do nosso país em relação ao exterior, importante para romper com a dependência extremamente elevada que nossa economia tem em relação ao exterior,
e que demonstra a necessidade de que o futuro presidente da República assuma a responsabilidade de fazer com que haja um esforço no sentido de levar ao fim essa dependência econômica e tecnológica extremamente elevada que o Brasil tem em relação ao exterior. E isso tem muito a ver com a geração de emprego, de renda e o processo de desenvolvimento nacional. Nós estamos vivendo uma era de grandes transformações, inclusive no campo científico e tecnológico. Não podemos ficar cada vez mais atrasados, porque quanto mais atrasados nós estivermos do ponto de vista científico e tecnológico, mais dependentes ficaríamos em relação ao exterior. E é claro que a dependência é algo que não traz progresso para o país. Então, muito pelo contrário, é gerador do atraso. E foi exatamente dado o momento que nós estamos vivendo no país, de véspera das eleições, é importante que todos nós nos preocupemos em escolher candidatos que estejam comprometidos com o esforço de superação da dependência do Brasil em relação ao exterior. Eu vou votar nos candidatos não só para presidente da República, governador, e para o parlamento, tanto na área federal quanto estadual, candidatos que estejam comprometidos com esse processo de rompimento do Brasil com a dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior, a fim de que o Brasil consiga se desenvolver e se equiparar aos países mais desenvolvidos do mundo. É essa a nossa proposta, meus amigos. Um forte abraço para todos.